Em Gênesis 37, o segura-calcanhar ficou na terra onde o pai dele morou temporariamente, na terra do Baixo. Essas são as gerações do segura-calcanhar. Lembrando que segura-calcanhar é Jacó, a tradução do nome é segura-calcanhar, e que está em vermelho porque é um nome traduzido, o nome de uma pessoa traduzido. O salvação adicionará, que é José, nas traduções tradicionais. O salvação adicionará tinha a idade de 17 anos e estava pastoreando o rebanho com os irmãos dele. O garoto estava com os filhos da perturbada e com os filhos da gotejante, mulheres do pai dele. O salvação adicionará levou relato ruim deles ao pai dele. Em outras palavras, ele contou algo que eles provavelmente estavam fazendo que era incorreto. Vou lembrar aqui que perturbada e gotejante são as mulheres que as mulheres legítimas dele deram para ele, para o segura-calcanhar, para o Jacó, para elas fazerem filhos em nome delas. E que o salvação adicionará que o José era o filho favorito, era o filho único da mulher favorita. Eu acho que aqui o Benjamim já tinha nascido. Eu não lembro. Mas enfim, salvação adicionará era filho da mulher favorita dele. E essas duas outras mulheres são mulheres que elas não eram nem a cansada nem a ovelha, que eram as filhas do branco, que eram mais. Isso aqui então são aquelas mulheres que elas escolheram para ele fazer filhos. Então aqui nós temos um contraste grande entre o filho da mulher favorita e filho das mulheres por consideração. O persistiu com o grande pastor amava o salvação adicionará, mais que todos os filhos dele, porque ele foi filho na velhice dele. Para ele fez uma túnica até as palmas. Então aqui é outro motivo que o persistiu com o grande pastor, que é o nome de Israel, segura calcanhar e persistiu com o grande pastor são a mesma pessoa. Aqui, segura calcanhar é Jacó e persistiu com o grande pastor é a tradução do nome Israel. Então aqui, além dele ser o filho da mulher favorita dele, ele também foi filho na velhice dele. Né? E quem já teve avó sabe o quanto um avô é apegado ao neto. Para ele fez uma túnica até as palmas. Essa túnica até as palmas, eu vou ver como que tá nas traduções tradicionais. Ó, está como túnica de várias cores e na outra tá como túnica longa, tá? Não tem a ver muito com túnica de várias cores. Por que que é túnica até as palmas? Porque uma túnica que vai até as palmas é uma túnica que você não usa para trabalhar no campo. Geralmente é uma vestimenta de governador ou de algum tipo de governante, é um símbolo de status ter uma túnica até as palmas, porque significa que você não vai estar no campo catando coisa. Esse é o intuito disso aqui. Então eu quis deixar bem específico que é uma túnica até as palmas. Os irmãos dele viram que o pai deles amava ele mais que todos os irmãos dele. Então eles odiavam ele e não conseguiram falar com ele em completude. Então, inveja, ciúmes, gerou ódio, e eles não conseguiam falar com ele em completude. Lembrando que completude é como eu traduzo a palavra paz, porque a palavra paz ela é muito banalizada na nossa cultura. E completude é um preencher muito mais profundo do que simplesmente paz. Paz dá a entender que é simplesmente ausência de conflito. E completude é quando você sente algo, tipo, você se sente completo. Eu descrevo esse sentimento como aquele sentimento de quando o Salvador, salvação está no coração e você se sente completo com a presença dele. Então a palavra paz, por conta da nossa cultura hoje, ela deixa a desejar. Porque a completude não é apenas a ausência de coisas ruins no coração, mas é a adesão de coisa boa no coração. E paz é simplesmente ausência de conflito.
Pelo menos como nossa cultura nos dias de hoje usa a palavra paz. O salvação adicionará que José teve um sonho e contou para os irmãos dele. Então eles odiaram ele mais ainda. Ele disse para eles: Peço que ouçam esse sonho que sonhei. Vejam, estávamos prendendo feixes no campo. E vejam, o meu feixe levantou e também ficou em pé. E vejam, seus feixes cercaram ele e se prostraram ao meu feixe. Os irmãos dele disseram para ele: Você vai reinar sobre nós ou você vai governar sobre nós? Então odiaram ele mais ainda, pelos sonhos dele e pelas falas dele. Então aqui vamos refletir. Ó, é uma túnica até as palmas. Então ele já. O fato dele usar essa túnica até as palmas, que desliga ele do serviço do campo, do trabalho duro, ele ainda teve esse sonho. Então aqui ele já estava vestindo algo que foi dado a ele, que geralmente é dado para governadores, e aí ele ainda tem esse sonho. Então, e eles já odiavam ele, conforme está aqui. Então você imagina o ódio deles mais ainda aqui. E aqui também tem uma coisa de prender feixes no campo, também tem várias aplicações, mas eu não vou entrar nisso agora porque vai viajar demais o assunto. Ele teve outro sonho e contou para os irmãos dele. Ele disse: Vejam, tive mais um sonho. Veja, o sol e a lua e as 11 estrelas se prostraram a mim. Ele contou para o pai dele e para os irmãos dele, e o pai dele reprovou ele e disse a ele: Que sonho é esse que você sonhou? Eu, sua mãe e seus irmãos vamos chegar para nos prostrar a você na terra? Então os irmãos dele arderam de inveja. O pai dele ficou atento ao que foi falado. Essa palavra eu estava traduzindo como prestar atenção. Eu traduzi ela inclusive em Gênesis 1 como prestar atenção. Mas com reflexão, inclusive discussão com a inteligência artificial, eu fui convencido que ficar atento é melhor. Então, e de fato, nós vamos ver em outros versículos que é melhor usar ficar atento a do que prestar atenção. Por exemplo, fique atento aos mandamentos, é melhor do que preste atenção aos mandamentos. Transmite uma coisa mais específica, assim. Então aqui vamos refletir um pouco também. Essa coisa de o sol e a luz, 11 estrelas se prostraram a mim é interessante. E tem uma aplicação interessante, porque mais adiante o salvação adicionará que o José ele vai ter uma forte presença do Salvador com ele, quando ele for governador do Egito e aquilo tudo. Então, essa aplicação aqui tem muito a ver com aquele momento de quando ele já estiver no Egito, que eu chamo de sitiado, e essa questão toda. Mas olha que interessante. O fato do pai dele ficar bravo diante disso, eu imagino que o pai dele já sabia de uma certa aplicação da coisa toda. Porque são 12 filhos do Israel, que persistiu com o grande pastor, e também são 12 constelações principais no céu, e também são o Sol e a Lua. E tem uma narrativa de que explica que cada coisa tem uma certa aplicação bíblica, até o nome das estrelas, uma coisa assim. Então, ao meu ver, aqui, na minha opinião, o persistiu com o grande pastor, que é o Israel, ele já sabia de uma certa aplicação de como funciona esse plano celeste de salvação. E assim, eu poderia entrar no nome de estrelas e como elas fazem conexão a isso, mas eu não vou porque eu vou viajar muito aqui na história. Mas se você pegar para analisar o nome de algumas estrelas, com a questão tudo, especialmente de leão, assim, é engraçado como o nome dessas estrelas que nós temos, elas apontam para o plano de salvação de acordo com os tempos e a coisa toda. É muito fascinante ver isso. Não que você deva prestar adoração a essas coisas, né? Sol, ai, lua, ai, constelação. Não. Simplesmente aquilo indica o plano de salvação. Simplesmente comprova. Eu queria entrar mais a fundo nessa questão, porque é um assunto muito interessante. E quanto mais se fuça, mais legal fica. Talvez um dia eu entre mais a fundo nisso, mas eu não vou fazer isso aqui agora.
Eu, sua mãe e seus irmãos vamos chegar para nos prostrar a você na terra? Então os irmãos dele arderam de inveja. O pai dele ficou atento ao que foi falado. Aqui também, arderam. Esse inveja não está necessariamente aqui, porque eles usam simplesmente arderam. Mas se eu deixasse simplesmente, então os irmãos dele arderam, ia ficar vago. Então eu complementei com inveja. Arderam de inveja. Então, porque no idioma original isso aqui é um conceito só, é ardor. Mas eu complementei para não ficar. Será que ele se machucou, né? Riscou a mão, alguma coisa assim, né? Para a pessoa não ter que refletir sobre algo que talvez não seja. Então os irmãos dele foram pastorear o rebanho do pai deles em Ombro. Lembrando que Ombro é muito provavelmente aquela região onde todos assassinaram todo aquele monte de gente, porque o nome daquele garoto é Ombro, que Ombro seria o que seria o homem da sentenciada, que era uma das filhas do Persistiu com o Grande Pastor, mas eles mataram todo mundo por conta de que o Ombro sujou a irmã deles, né? Eles exageraram lá e nós vamos ver que eles vão exagerar aqui novamente. Então, isso indica uma, uma consistência na ausência da busca de colocar Deus, salvação, no coração. Então, aqui a gente pode notar isso, que consistentemente eles, então, tipo, não foi uma recaída, é uma coisa ali, aí essa, é uma coisa extremamente pesada ali, né? Assassinar uma cidade inteira. Aí aqui também a gente vai ver que é uma história pesada. Então, é uma consistente ausência do Salvador de Deus no coração. O persistiu com o grande pastor, disse ao salvação adicionará. Seus irmãos não estão dando pasto em ombro? Isso aqui é para Tazuzinho. Venha, e vou te enviar a eles. E ele disse para ele, ó eu. Esse ó eu, da forma que nós falaríamos isso, no português seria, a pessoa te chama e você responde, eu. Mas eu não queria tirar esse ó. Eu não quis tirar esse ó, eu quis deixar isso aqui literal, porque eu sinto que tem alguma coisa para eu sacar aqui ainda, em cima desse ó eu. Então, eu quis deixar literal. Então disse para ele, peço que vá. Veja a completude dos seus irmãos e a completude do rebanho e volte a mim com fala. Um relato, algo assim. Então ele o enviou do vale de União, e este chegou em Ombro. Olha que interessante, o Salvação adicionará, enviou o Perseu Grande Pastor, enviou ele da União, e ele chegou em Ombro, que é um fardo, que é onde a gente carrega peso, né? Um homem achou ele no caminho, e veja, ele estava desviado no campo. Então o homem perguntou para ele, dizendo, o que busca? Essa palavra busca é legal porque a pronúncia dela, no idioma original, é quase a mesma que no nosso português. Tem palavra que eu fico com dúvida assim, eu olho a pronúncia e a pronúncia entrega. Enfim, e ele disse, busco os meus irmãos, peço que me informe de onde eles dão pasto. O homem disse, partiram daqui. Ouvi eles dizerem, vamos até 2 poços. Então Salvação adicionará foi atrás dos irmãos dele, e encontrou eles em 2 poços. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui antes de adiante. Quando nós vamos ao Novo Testamento, os religiosos da época do Cristo levantaram a mão contra ele por questão de inveja. Isso é claro pelo texto, isso é claro pelas ações deles. E aqui também, eles odeiam ele por questão de inveja, de ciúmes. Então, com isso em mente, nós vamos começar a fazer algumas relações com o Novo Testamento, com a história do Cristo mão aqui. E vendo ele de longe, antes dele chegar perto deles, tramaram contra ele, para dar um fim nele. Então aqui é a mesma coisa lá. Tramaram contra ele para dar um fim nele. Lembrando que os religiosos da época eram tudo, tudo não de família próxima, mas é do mesmo galho.
né? Inclusive, tanto Judas quanto Jesus são da linhagem de Judá, que é o mesmo nome de Judas. Então vamos continuar aqui. Então lá também, porque considera-se que eles são da mesma árvore, do mesmo tronco que é o persistiu com o Salvador, então, só que mais distante, mas é o mesmo conceito. Disse cada homem ao outro irmão dele: Olha lá vem aquele senhor dos sonhos. Essa palavra aqui eu tive uma grande discussão com a inteligência artificial. Ela queria que eu colocasse dono aqui. Eu falei, não, 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 não. Dono não tem como ser. Até que eu consegui convencer e eu também vi que. E a forma que ela relatou a palavra senhor e dono, o- porque assim, eu tomo uma questão, eu tomo uma postura de humildade diante da inteligência artificial, porque se eu simplesmente comandar, ó, é isso aqui, já ela vai simplesmente colocar aquilo ali. Então, ó, eu vejo que vamos pensar bem, porque tal coisa, daí ela vai analisando. Daí, quando ela associa, fala assim, não, então é isso mesmo. Aí elabora-se e eu vejo, não, de fato é isso. Então aqui é Senhor dos Sonhos mesmo. Porque qual foi a grande discussão? Eu falei que dono está acima de senhor. Dono é o que é dono de tudo. Senhor é o que cuida. Então, nós temos duas palavras. Tem a palavra Adonai, que é usada diante do salvação de Deus, que inclusive a pronúncia é parecida com o português, dono. E em outros idiomas também nós temos o título de Dom, né? Por exemplo, Dom Pedro. Então, eu falei assim, ó, dono está acima de senhor. Senhor é o que fica responsável ali. Dono é o que é o proprietário. Como se fosse um relacionamento entre dono de um negócio e o gerente do lugar. O dono está acima. E daí vem do contexto que essa palavra que aqui que é usada que é senhor, que seria Baal, também é usado com falsos na questão de falsos deuses e coisas assim. E Adonai só é usado diante do salvação. E daí o que mais que eu citei? Eu falei assim, ó, Cristo comprou com sangue, então ele não é senhor, ele é dono, porque dono está acima de senhor. E até que a inteligência artificial falou assim, não, poxa, é verdade, faz sentido. E daí a gente sintetizou um negócio todo que ficou bem legal. Então agora vamos matar ele e jogar ele em algum buraco. E olha que interessante, o que acontece no Novo Testamento? Eles matam o Cristo mão e jogam ele num buraco, que é aquela cova da qual ninguém nunca deitou e vi tudo. Então, isso aqui, obviamente, Novo Testamento. Aí vamos dizer que algum animal ruim comeu ele. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Olha que legal isso aqui. O vejam filho, ouviu e livrou ele das mãos deles. Ele disse, olha que legal. Esse aqui é Rubens. Veja um filho. Eu ainda acho que o correto seria traduzir isso aqui, veja o filho. Mas como eu não consegui convencer a inteligência artificial que isso aqui seria veja o filho, não consegui ainda, porque eu ainda vou ter esse argumento de novo. Eu não coloquei, porque eu uso isso como filtro para ver se eu uso a lógica diante da inteligência artificial para trabalhar esse assunto. Não só porque eu uso isso como filtro para ver se a minha mente está viajando em coisa que não existe, mas também porque ler a reflexão dela me faz refletir e considerar e aprender para eu relacionar a outras coisas. Então, eu determinei esse filtro para essa tradução recentemente e tem gerado bons frutos. Então, aqui eu ainda não consegui convencer que é veja o filho, mas tô. O veja um filho ouviu e livrou ele das mãos dele. Agora, olha que interessante. Quem seria o filho? O filho seria o Cristo. O veja um filho é o primogênito, é o primeiro filho que nasceu. O Cristo também é o primeiro filho que nasceu. Então, se a gente encaixa veja o filho seria o Cristo. Ouviu e livrou ele das mãos deles. E o que eu falo da palavra Salvador? Aquele, o boizinho, o cajado, o hominho, o braço e a água. Livra, né? Salva de uma forma, né? Ouve, e é isso que o próprio Cristo faz. O Filho ouve e livra você das mãos
do perigo, daquela água, daquele caos. Então, isso aqui, quando a gente traduz o nome, é muito Novo Testamento. É justamente o. Resume-se uma boa parte, sabe? É o retrato do bom livro de salvação. Não vamos ferir o sopro de vida dele. Olha só que coisa. Olha que a gente vai seguir aqui, ó. Lembrando que eu chamo vida, né, de alma, coisa assim, porque aqui seria a palavra alma, mas também não faz sentido, não vamos ferir a alma dele. Então não vamos ferir o sopro de vida dele. O vejam filho disse a eles: Não vamos derramar sangue. Vamos jogar ele nesse buraco que está no sertão e não enviar a mão sobre ele. Agora, que outra coisa. A palavra sertão. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter a palavra deserto. Deserto aqui e deserto aqui, tá vendo? Não faz sentido deserto, porque na nossa concepção brasileira, um deserto não tem lugar para pastar, é simplesmente um monte de duna e areia. Agora, o que que nós temos na nossa realidade, que apesar de ser um lugar bastante seco, ainda tem pasto? Um sertão. Então, a palavra correta para Midbar, onde nas traduções tradicionais está deserto, está errada. É sertão. Essa é uma discussão que eu tive com a inteligência artificial e convenci, né? Não, assim, refleti e ela disse, não, de fato é sertão, porque tinha bode pastando, então não tinha como ser deserto. E por que que eu acho que muitas traduções pararam aqui como deserto? Talvez por perspectiva. Por exemplo, se você vive num lugar que tem muita floresta, um lugar tão seco seria como se fosse um deserto. Mas a partir do momento que você traduz deserto aqui, perde esse sentido. Então, talvez para as primeiras traduções, para eles aquilo seria considerado um deserto. Mas para nossa concepção da atualidade, de hoje, nós que somos do povo comum brasileiro, deserto não se encaixa, porque a palavra deserto ela foi para outro lado. Então, o correto aqui seria a palavra sertão. Então aqui, isso aqui também é interessante, porque ó, eles não queriam derramar sangue dele, simplesmente entregar ele, né, colocar ele num buraco. Mas o Veja um Filho, que é o Rubens, né, não quis derramar o sangue para livrar eles das mãos deles, para retornar ele ao pai dele. Então olha que interessante, né? Eu vejo dessa forma também, que por exemplo, quando você está ausente, quando a salvação está ausente de você, você fica naquele buraco, você sente aquele vazio. Um lugar deserto, um lugar sertão com pouca água, lembrando que o Cristo é a água da vida, lembrando que Cristo também significa mão, então para que não tenha o julgamento do Cristo e não enviar a mão para livrar ele. E daí aqui olha que interessante. Então você fica nesse buraco do coração, mas você não morre, para que você possa retornar ao Pai. Então aqui nós temos também um bom resumo interessante do Novo Testamento aqui, ó. Isso aqui é muito Novo Testamento, se você começar a analisar as coisinhas. Então vamos continuar. Então aconteceu que o salvação adicionará ao chegar nos irmãos dele, eles arrancaram do salvação adicionará a túnica dele, a túnica até as palmas que estava nele. Agora vamos para a cruz. Eles tiraram a túnica do Cristo, inclusive depois leiloaram ela entre eles. Leiloaram não, sortearam entre eles. Aqui também nós temos algo muito Novo Testamento acontecendo, algo muito cristão acontecendo. Eles pegaram ele e jogaram ele num buraco. O buraco estava vazio, não tinha água nele. Olha, eu vou falar algo aqui. Ao meu ver, isso aqui diz. Ao meu ver. Isso aqui. Ao meu ver, isso aqui diz sobre a situação espiritual naquele momento do salvação adicionará. O fato deles fisicamente jogarem ele num buraco sem água era quando. Eu imagino que com certeza quando ele estava na prisão no Egito, mais adiante, ele lembrou que os irmãos dele jogaram ele num buraco vazio. E aquilo fez ele ter a conexão de que ele não tinha água, ele não estava com salvação no coração nessa época, na minha opinião. Ele não estava numa busca
com salvação, diante do salvação, com salvação no coração. E é por isso que o salvação escolheu isso em específico para acontecer com ele. Era como se fosse um vazio. Ó, você está no buraco, não tem água nesse buraco. E quando nós chegarmos mais adiante, nós vamos ver que acontece que o salvação fala, né? As pessoas buscam se satisfazer com coisas que não matam a sede, que o lugar do coração delas é o lugar do vazio do coração é o salvação. Eu acho que é Isaías que tal isso. Mas usa-se um outro termo assim nas tradicionais, mas quando chegar lá que vai demorar bastante, eu aponto. Eles ficaram para comer pão, e ao levantarem os olhos deles, eles viram. Veja, uma caravana de O Grande Pastor Ouvirá chegava de Monte do Testemunho. Olha que interessante, o nome do lugar é Monte do Testemunho. O verdadeiro Monte do Testemunho é, imagino que o Cristo, e o Grande Pastor Ouvirá. Então isso aqui me faz pensar na questão da cruz também, né? O Grande Pastor Ouvirá é Ismael, que é o filho da escrava do pai de multidões, que é o Abraão. Então, esse aqui, que era para estar em azul, é o Ismael, filho do Abraão, é o descendentes dele. Os camelos deles carregavam tempero e pomada e mirra. E olha só o que carrega, né? Quando a gente vai no Testamento, no Novo Testamento, né, a gente vê que é os 3 presentes que são dados no nascimento do Cristo também são. Eles desciam até Sitiado, que é Egito. Então, o Oração disse aos irmãos dele: Oração é Judá. É o mesmo nome de Judas. Então, nós vamos ver uma semelhança aqui entre o Judas do Antigo Testamento e o Judas do Novo Testamento. O que ganhamos em matar o nosso irmão e cobrir o sangue dele? Vamos vender ele aos de o grande pastor ouvirá. Então a nossa mão não vai estar nele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Então, em outras palavras, o Judas do Antigo Testamento também quis vender a salvação da mesma forma que aconteceu no Novo Testamento. Então, aqui nós temos algo bem claro que diz a entrega, quando o Cristo foi entregue nas mãos dos injustos. Ambulantes do Briga passavam, então eles tiraram ele. Eles levantaram o salvação adicionará do buraco e venderam o salvação adicionará aos do o grande pastor ouvirá, por 20 pratas. Então, aqui vendeu por 20 pratas, no Novo Testamento vendeu por 30 pratas. Eles fizeram salvação adicionará chegar em sitiado. Agora aqui é uma reflexão interessante, porque no Novo Testamento também é prata, no Antigo Testamento também é prata. A diferença de tempo de uma coisa para outra é como uns 2000 anos aqui? É, uns 2000 anos. É 2000 anos de diferença aqui. Olha só, em 2000 anos, o valor da prata, se a gente for ver hoje o quanto o preço dessas coisas tem disparado, é de se refletir. Eles fizeram, então, eles fizeram o salvação adicionará chegar em sitiado. E é interessante refletir aqui, ó, eles fizeram salvação adicionará chegar em sitiado. Porque quando em Salmos tem um relato de uma fala que o Cristo fala vários touros de Baxã estão ao meu redor, né? E sitiado significa isso, algo que está ao seu redor. Então eu acho interessante, né? Eles fizeram salvação adicionará em sitiado. Eles fizeram o salvação adicionará chegar em sitiado, depois de vender ele por 20 pratas, porque é um retrato também de se encaixa isso com isso em Salmos e se encaixa com isso no Novo Testamento.